está corrompido, e aí toda geração se torna uma geração muito má e muito perversa. Pois bem, a maldade foi tão grande que os filhos dos homens tiveram relações com os filhos de Deus, e a raça na humanidade, ela tornou-se impura. Deus escolhe então um outro homem chamado Noé, para começar novamente a partir dele. Separa esse homem e coloca ele agora, manda um dilúvio que devasta a terra, e começa novamente a partir desse homem Noé. Noé também, assim como Adão, Noé cai numa vinha, né, num jardim aí, cai também, erra, fica embriagado, pois acha que aquilo que Deus deu, a finalidade daquilo é para o seu prazer. Acha que o fim é aquilo que Deus deu, é para que ele edifique algo segundo a sua presunção, segundo a sua própria vontade. E o que fica claro é que Deus escolheu o homem, colocou o homem na terra para perpetuar, para multiplicar-se, para crescer e povoar a terra, cumprindo o seu propósito. Pois bem, a gente vê a geração de Noé também agora se corrompendo, ao ponto que os seus descendentes quiseram tornar o seu nome célebre. E aí começa a edificar uma torre para chegar até o céu. Pois bem, Deus intervém nesse projeto que será bem sucedido, embora não era o propósito de Deus. Eles tinham unidade, mas o propósito estava desalinhado. Deus intervém, então faz a confusão das línguas em Babel. E aí a gente vê então em Babel eles sendo dispersos agora. E é interessante porque eles queriam ficar num só lugar, perpetuando a sua linhagem, mas não povoando a terra. E o que Deus disse é justamente para eles se espalharem pela terra. Deus disse: olha, multipliquem-se, sejam férteis e povoem a terra, e dominem sobre os animais, dominem sobre as plantas, sobre todas as coisas. Pois bem, o primeiro Adão errou, depois Noé errou, e Deus agora escolhe uma família na terra, um homem e a família desse homem, para iniciar novamente. Deus faz uma aliança agora com Abrão. Deus havia feito uma aliança com Noé após o dilúvio, né, e colocando aí um arco-íris, símbolo dessa aliança. A questão toda é que Deus faz uma aliança com o homem, mas o homem quebra essa aliança. E agora chega em Abrão. Deus escolhe agora Abrão e a sua família, e Deus diz: olha, Abrão, eu estou te escolhendo, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, eu vou te levar para um lugar, eu vou te levar para Canaã. Depois Deus revela que é Canaã. Interessante que Deus manda Abrão, Deus chama Abrão e não diz para onde ele vai, mas diz de onde ele não deve ficar. A vida com Deus é assim. Às vezes você vai perceber que Deus está chamando você para um lugar, só que ele não fala o lugar. Talvez você não tenha certeza do lugar onde você está indo, porque Deus vai revelar durante o tempo que você estiver, o movimento, quando você estiver caminhando. Mas uma coisa você tem certeza: de onde você não pode mais ficar. Às vezes a vida com Deus, que você saiu do mundo, você não sabe ao certo para onde está indo, onde Deus está te levando. Deus está nos levando. Mas Deus revela em meio a essa caminhada. Por quê? Porque a vida com Deus é pela fé. Abraão é o pai da fé. Abraão, ele está se movendo. Abraão está se movendo sem saber para onde. Por quê? É por fé. Mas uma certeza ele tem, do lugar que ele não pode mais ficar. E Deus então pega ele e diz: olha, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então assim, Deus escolhe agora mais um homem e a sua família para começar novamente. O primeiro Adão errou, depois Noé errou, e agora Abrão. E Abrão, com a sua família, eles vão agora para uma terra chamada Canaã. E é interessante que, novamente aqui, Canaã é uma terra que mana leite e mel. Então, Canaã é mais um tipo, né, de jardim. Deus, então, separa ele e agora começa uma caminhada.
Até o capítulo 12, até o capítulo 11, era a relação entre Deus e o mundo, a sua criação e as relações da humanidade corrompidas. Essa é a história do capítulo 1 ao capítulo 11. A partir do capítulo 12, agora, até o capítulo 50, vai contar a história dessa família, desse homem, Abrão. A sua família e os seus descendentes. E todo o Velho Testamento se dará em torno dessa família. É uma família que Deus escolheu para redimir a humanidade. Todo o Velho Testamento está em torno deste homem e dessa família. Esses são os hebreus e os judeus. É o povo que Deus escolheu. A gente começou no capítulo 12 vendo ontem que Deus chamou Abraão e fez promessas para ele que a sua descendência, o seu nome seria engrandecido. Só que é interessante, né? E parece até um paradoxo, porque Deus interviu em todo o projeto humano que queria tornar célebre o seu nome. Foi assim em Babel. Foi assim quando Adão, seduzido, ele e Eva, seduzido pela serpente, quiseram ser igual a Deus, sendo que já eram, sendo que Deus já os tinha abençoado. Então a gente vê agora Abrão, Deus escolhendo Abrão e dizendo: olha, Abrão, eu vou tornar grande o teu nome. Mas parece que não faz sentido, porque Deus interviu quando o homem quis tornar grande o seu nome. Foi assim em Babel. Mas Deus agora chama Abraão e diz: não, eu vou tornar grande o seu nome. Tá, mas só um pouquinho. Porque Deus interviu quando o homem quis tornar célebre o seu nome, um projeto pessoal. E agora para Abraão não tem problema. Deus diz: não, eu vou fazer teu nome engrandecido. Pode ou não pode? A questão não é tornar o nome grande. Isso não, Deus não tem problema com isso. A questão é se vai fazer isso com Deus ou sem Deus. Deus rejeita toda a força humana. Todo sucesso humano, na força humana, Deus rejeita. Deus não aceita. Deus só aceita aquilo que provém dele mesmo. Por isso que nós devemos reconhecer que o nosso coração, o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor. A gente deve entender que é Deus que diz sim e a gente deve dizer amém. Às vezes a gente está querendo que Deus diga amém para o nosso sim. A Bíblia está dizendo o tempo inteiro que Deus vai dizer sim e é a gente que tem que dizer o amém. Embora ele seja, dele provenha, dele venha o sim e o amém vem dele. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, o querer e o efetuar vem de Deus. Tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa entender, que a gente precisa reconhecer Deus. Reconhecer, se submeter. Submeter a Deus aquilo que está no nosso coração, que a gente está intentando fazer, e não fazer isso pela força humana. A bênção de Deus, Deus vai abençoar. Isso é uma certeza, é uma promessa que Deus vai abençoar. Só que essa bênção não é para o nosso projeto. A finalidade que nós pensamos ou intentamos, ou achamos que nosso coração, esse projeto, a finalidade não é em nós. É cumprir o propósito. Cumprir o propósito é gerar muitos filhos ao Senhor. Pois bem, Deus chama esse homem agora, Abrão, e faz promessas. Abraão, em determinado momento, Abraão é reconhecido como o pai da fé, mas em determinado momento, a gente vai ver nessa caminhada que ele decai da fé. Assim como muitos de nós vivemos pela fé, o justo viverá pela fé. Mas quantas vezes caímos ou muitas vezes caímos da fé? E por isso geramos problemas. Bom, Abrão agora, em determinado momento, Deus diz: olha, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, tu vai te multiplicar. Só que em determinado momento começa a ter fome na terra e ele vai para o Egito. O Egito simboliza mundo. Abrão vai buscar recurso no mundo, que decai da fé. Acho que Deus não vai dar conta. Pois bem, aí ele chega no Egito, e aí ontem nós compartilhamos a história que ele mente que Sarai, a sua esposa, era sua irmã. Bom, Faraó quis casar então com Sarai, tomar para si como esposa. E ele abençoou Abrão. Então assim, a bênção foi até no Egito. Até no Egito, Abrão foi abençoado. Ele estava pensando que ia morrer, mas foi abençoado.
A questão é que Faraó, a praga, a maldição veio agora sobre a sentença, a punição veio sobre Faraó. Então a questão é que muitas vezes a gente está no lugar que ainda assim a gente é abençoado, mas esse lugar não é o lugar para a gente estar. E naquele lugar pessoas começam a ser comprometidas agora, punidas. Às vezes a gente pode ter a bênção de Deus, mas no lugar errado. E a bênção no lugar errado é maldição para muita gente. Por isso então Faraó agora começa a sofrer punição, descobre que Sarai é esposa de Abrão e não irmã. E aí então ele é expulso do Egito e agora vai de volta para sua terra. Pois bem, Abrão carrega um parente, Deus diz para não carregar, e ele carrega um parente chamado Ló. Agora começa essa viagem de volta aqui no capítulo 13, chegamos até aqui. Pois bem, capítulo 13 de Gênesis, contando então a história agora de Abrão, Isaac e Jacó. Começa em Abrão e a sua descendência, os três patriarcas, do capítulo 12 ao capítulo 50, a história dos patriarcas, Abrão, Isaac e Jacó. 13. Abrão subiu do Egito para o Neguebe, com sua mulher e tudo que possuía, e Ló foi com ele. Era Abrão muito rico, tanto em gado como em prata e ouro. Só um pouquinho, onde que ele estava? Qual era o último local que Abrão estava? Alguém lembra? Egito? Abrão enriqueceu também no Egito. Olha a bênção de Deus aqui. Até no Egito enriqueceu, mas não era um lugar para ele estabelecer vida. Pois bem, 3. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel. Em direção a... Grave isso, circule isso. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai. Circula aí, Betel e Ai. Olha a jornada de Abrão agora. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel. E chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado a sua tenda. E onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Interessante, porque essa versão NVI está dizendo que pela primeira vez, mas não foi a primeira vez. No versículo 4, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Aí Abraão invocou o nome do Senhor na versão Ara, né? Pois bem, em Betel, olha só, Abraão sai agora e em Betel, ele chega em Betel, e ali Abraão invoca o nome do Senhor e constrói um altar. Ontem nós lemos lá no versículo 7, 6, do capítulo 12, foi o primeiro altar que Abrão construiu nessa jornada. Quer ver? Volte lá no versículo 6 do capítulo 12. Só quero traçar aqui no capítulo 13, vai descrever aqui alguns altares que Abrão levantou. Olha só, versículo 6, capítulo 12. Atravessou Abrão a terra de Siquém. Siquém significa ombro, força, certo? Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré, ou Morré. Siquém significa força. Morré ou Moré significa professor. Siquém é ombro, força, e Moré, professor. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para
o Negueb. Pois bem, o primeiro altar, aqui você circula, porque é o primeiro altar que Abrão nessa jornada ele edificou. Primeiro altar. Olha a jornada cristã aqui. Olha a minha jornada e a jornada da sua vida. Um altar, ele edifica um altar ao Senhor, faz um sacrifício e dedica ao Senhor. O lugar que ele estabelece esse altar é Siquém até o Carvalho de Morré. Então, Siquém, ombro, força. Morré, professor. O primeiro lugar, o primeiro altar da nossa vida com Deus está no ensino. A nossa vida, quando começamos a jornada cristã, a força está no professor, a força vem do ensino. A força vem do ensino da sua palavra. A nossa vida agora deve ser dedicada, ofertada ao ensino da palavra, porque a força para a nossa jornada cristã vem do ensino. Por isso que Abrão edifica um altar em Siquém, perto dos carvalhos de Morré. A força vem do ensino. Siquém, nos carvalhos de Morré. Isso quer dizer que a força de Deus vem da sua palavra. A vida cristã, a jornada cristã começa agora a partir da palavra de Deus, que é a força para os nossos dias. Portanto, a força de Deus na sua vida vem de você se alimentar da sua palavra. Esse foi o primeiro altar. Agora, Abrão, quando ele sai do Egito agora, ele vai para Betel. E em Betel, ele edifica o segundo altar. A gente acabou de ler isso no versículo 3 e 4 do capítulo 13. Vamos lá, 13, 3 e 4. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda entre Betel e Ai. Betel significa casa de Deus. Betel significa casa de Deus. E Ai, a cidade Ai, significa ruínas. Betel, coloca aí, Betel, igual casa de Deus. E Ai, igual ruínas. É interessante porque é nesse lugar, em Betel, que Deus chama agora Abrão para edificar, para estabelecer a sua vida. Assim como eu e você somos chamados para edificar nessa jornada, para edificar a casa de Deus. Na jornada cristã, o ensino, a força de Deus para a nossa vida, ela está no ensino da sua palavra. E o ensino da sua palavra nos leva a edificar a sua casa, a casa de Deus. Essa é a jornada cristã. Receber do ensino da sua palavra, que é a força para os nossos dias. Para fazer o quê? Edificar a casa de Deus. O que é a casa de Deus? A igreja. Na sua e na minha jornada cristã, nós devemos edificar a casa de Deus. Abrão agora faz o segundo altar, oferece o holocausto, edificando a casa de Deus. O ensino da palavra nos leva a edificar a casa de Deus. A casa de Deus é a igreja. Mas interessante porque a igreja, Betel, está, olha só, o altar está entre Betel e Ai. Entre Betel e Ai. Ai significa ruínas, tipifica o mundo. E é interessante porque o altar, ele faz fronteira entre o mundo e a igreja. Quando você estabelece a sua vida em Cristo agora, você está na fronteira entre o mundo e a edificação da casa de Deus. Esse é o altar da nossa vida agora. Faz fronteira, faz uma divisão entre Betel e Ai. Ali Abrão edificou o altar. O mundo que está em ruínas. Mas agora faz fronteira com uma nova vida, em que você edifica, através da força do ensino da sua palavra, você edifica a casa de Deus. Amém? Esse é o segundo altar. Continuamos então nessa trajetória cristã. Você consegue aplicar isso para a sua vida? Amém? Você consegue aplicar isso para a sua vida? Essa é a jornada de Abrão. Está dizendo diz respeito à nossa jornada. Tudo é uma figura simbólica da nossa vida. Abrão agora saiu do Egito muito rico, cheio de prata e ouro. Assim como muitos de nós poderiam dizer, não, eu tinha uma vida sossegada no mundo. Financeiramente muito bem, mas faltava alguma coisa. Sim, faltava o sentido da vida.
que eu posso estar enriquecido lá no mundo, mas está faltando alguma coisa. Não faz sentido. Sim, porque no propósito está no lugar, tem a bênção, mas está no lugar errado. Não está edificando a casa de Deus. Pois bem, agora Deus traz de volta Abraão e nessa jornada coloca ele no lugar de novo que ele deve estar. Pois bem, ele ali edifica um altar e agora Abraão retoma a edificação da casa de Deus. Interessante, né? Essa experiência de Abraão é a experiência que nós temos com Deus Pai. Abraão, é Abraão, Abaão, Aba, Pai. Abraão é a experiência que nós temos com Deus Pai. A primeira experiência na vida cristã é a experiência que você recebe com o Pai. O Deus se manifestando como seu Pai. Esse é Abraão. Pois bem, Abraão edifica esse altar e agora há uma separação entre ele e Ló. Lembra que ele carrega Ló? Ele leva o parente Ló, o sobrinho Ló, e não era para levar. Pois bem, agora começa a dar problema. Que a gente começa, toda vez que a gente leva uns adereços que Deus não mandou, faz aliança com quem Deus não pediu, isso vai dar problema no meio do caminho. E é justamente isso que ele começa a enfrentar agora. Versículo 5 do capítulo 13 diz assim: Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão, em direção a Zoar, era bem irrigada, como o jardim do Senhor. Como a terra do Egito. Era assim antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu numa direção leste. Assim, os dois se separaram. Abrão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando seu acampamento para próximo de Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. Esse foi o lugar que Ló olha, anda por vista. Ele viu o lugar, uma planície verdejante, um lugar. Então, assim, a definição natural de onde é melhor se estabelecer a sua vida. A gente já falou sobre isso, tem comentado sobre isso. Às vezes as pessoas, eles querem viver uma paz, eles não, né? Se a gente morar naquela cidade, a gente vai ter paz. A gente vai para aquele lugar e lá nós vamos estabelecer a nossa vida, porque lá tem mais chances de nós dar certo. Isso é natural. Interessante, porque Ló olha para um lugar onde tem campina verdejante. Só que era Sodoma, era gente perversa e má. E Abrão agora olha para o deserto. Mas a bênção estava sobre Abraão. E era deserto só até Abrão chegar lá. Que a bênção estava sobre ele. Isso é um princípio da nossa vida cristã. Sabe, você pode, se Deus está alinhando, colocando você num lugar, mesmo que esse lugar não seja aparentemente agradável, saiba que é ali que Deus vai derramar a sua bênção. Existe o lugar do favor de Deus. Ló vai em direção àquilo que naturalmente é agradável. Ele vai para outro lugar. Pois bem, lá era extremamente perverso e as pessoas extremamente pecadoras contra o Senhor. As relações, sabe, tem lugar que você vai que as relações são corrompidas. Você diz, não, mas não tem nada a ver, eu sou de Deus. Não, mas as relações são corrompidas. Aquele contexto é corrompido. É questão de tempo para absorver. E o que eu acho interessante é que Ló, ele acha que ele também tem a bênção. Ele acha que ele pode caminhar sozinho. Isso é muito perigoso. Tem gente que... Eu estava avaliando, né, isso esses dias, com algumas pessoas que às vezes deixam de estar entre nós. A gente é muito
A gente preserva muito a relação, o casamento, né? E às vezes a pessoa tá lá, o casal querendo brigar, querendo separar, querendo se matar, e a gente não mata, não separa, não briga. E a gente tá guardando a relação. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, estão querendo se matar, tá 7 anos querendo se matar, 10 anos querendo se matar, mas a gente tá ali guardando, sabe? E colocando, sabe, a palavra e guardando isso. E as pessoas estão ali. E aí, em determinado momento, eles saem, eles vão para outro lugar, e a questão de meses eles já estão separados. É impressionante o que acontece. Porque tem lugar que guarda seu casamento, tem lugar que guarda sua vida, tem lugar que guarda seus filhos. Não é todo lugar. Irmãos, é evidente isso. Posso dar inúmeros testemunhos para você de pessoas que aconteceram isso. E o inverso também é verdadeiro. Tem gente que estava lá fora ou em outro lugar, que estava com a vida toda arrebentada, mas quando cai no lugar certo, a sua vida é restaurada, restituída. Mesmo que o seu casamento comece a ter vida novamente, sua família comece a ter vida novamente. Existe um lugar que é o lugar do favor. Só que Ló, ele acha que pode tocar a vida sozinho. Em determinado momento, a gente está abençoado, a gente já sabe a Bíblia, a gente já sabe, a gente já tem experiência com Deus. Deus também fala conosco, é verdade. Mas tem um lugar que Deus derrama uma unção e um favor. Isso nos guarda, isso guarda a nossa vida. Tem gente que a questão, se dependendo da aliança que ele faz, dependendo do lugar que ele sai, ou para o lugar que ele vai, já separa, as coisas já começam a degringolar, porque ele acha que consegue andar sozinho. É interessante que Ló, justamente acontece isso. E outra coisa interessante que eu quero só mencionar aqui para a gente continuar a leitura, é que normalmente a gente se separa na alta, né? Ló, quando eles... Interessante que na baixa temporada a gente normalmente está unido, porque está precisando um do outro. Na baixa temporada não tem para onde ir. Quando a gente está na crise, quando está ruim, meu Deus, graças a Deus por essa esposa, graças a Deus por esse esposo, graças a Deus por essa igreja, graças a Deus por esse GC, esses irmãos. Mas quando a gente está na alta temporada, que aí está tudo bem, que aí o dinheiro está sobrando, que aí tem muito gado e ovelha, a gente diz o seguinte: não, eu consigo tocar minha vida sozinho, eu não preciso estar passando por isso aqui, eu não preciso ficar na sombra de Abrão. Deus também fala comigo, eu também sou abençoado. Ah, é, Ló? Então escolhe para onde quer ir, Ló. Aí Ló escolhe, eu vou. É qualquer lugar, né? Então tá bom, Ló. Aí Ló vai para um lugar que a gente vai ver mais à frente, ele está se separando agora, e sabe quem que vai ter que salvar ele? Abrão. Ele se perde, sozinho não dá. É igual o jovenzinho maturo que acha que sabe tudo e diz o seguinte: pai e mãe, tchau, vou fazer do meu jeito. E o pai: não faz por aqui, faz assim. A mãe diz: meu filho, vai por esse caminho, não faz desse jeito, não relaciona agora não, tu é muito novinho, tu é muito novinha ainda, tem muito tempo. Não, mas eu quero, porque então tá bom. Aí ele sai de casa. Mas é interessante que logo mais à frente só tem uma geração que faz o machado flutuar. É justamente desse que eles vão precisar. Ló tá achando que dá para tocar a sua vida sozinho. Me escute essa ao meio-dia de hoje. Não é em todo lugar que existe. Deus pode nos abençoar em qualquer lugar, mas tem um lugar que Deus estabeleceu para que nós estabeleçamos a nossa vida. Você precisa saber disso, precisa discernir isso. Existe um lugar. Existem pessoas que guardam a sua vida e a sua fé. Que você e eu estamos na sombra. Que as coisas se tornam mais fáceis. Que tem gente levando sol nas costas. Né? Esse era Abrão. Guardando a vida de Ló. E aí Ló, ele diz o seguinte: olha, nosso pastor estão brigando, a gente tem muita riqueza e não vai dar. Então, ele escolhe um lugar. Pois bem, versículo 14, o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: daí onde você está, levante os olhos para o norte. Sabe o que eu achei interessante? Olha o versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Esse é o versículo 10, certo? Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Só que para Abraão,
ele não faz sozinho, é Deus que diz: ô Abrão, levante os olhos para o norte. Uma coisa é quando Deus manda, pode olhar agora, que agora é segundo a minha palavra. Eu vou estabelecer segundo a minha palavra. Não é você olhando para um lugar com a presunção humana, procurando o lugar da bênção, procurando o negócio da bênção, sozinho, sem discernimento, sem consultar o Senhor, sem uma direção de Deus. Mas tem um tempo, daí Deus diz o seguinte: ô Abrão, Ló levantou os olhos sozinho, é independente, mas eu estou te falando agora, pode levantar os olhos agora. E aí Deus diz assim: levante para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência como o pó da terra. Se alguém pudesse contar o pó da terra, também poderia contar a sua descendência. Vá, percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento e morou próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Tá aparecendo mais um altar aqui? Tá aparecendo mais um altar aqui? Sim, esse é o terceiro altar. O primeiro altar foi lá em Siquém, no carvalho de Moré, ou Morré. O segundo foi em Betel, a casa de Deus. Então o primeiro altar é a força que vem do ensino, que nos leva a edificar a casa de Deus. A nossa jornada cristã, recebemos a força que vem da sua palavra, que nos leva agora em torno desse propósito a sermos aqueles que edificam a casa de Deus, a igreja. Mas o terceiro altar que Abrão edifica é próximo aos carvalhos de Manre. Manre significa força, saúde, unção. É gordura. Manre significa gordura, né? É o óleo da unção, tipifica a unção. E Hebrom significa comunhão. Hebrom significa comunhão. E Manre significa força, significa saúde, significa unção. A gordura da unção. Na jornada cristã, Deus chama a mim e a você, como chamou Abraão, para nós recebermos a força que vem do ensino da sua palavra. E essa palavra nos leva agora, nos dá força para edificar a sua igreja. E na edificação da igreja, o Senhor nos levará a um lugar de comunhão e unção. Portanto, a força de Deus está no ensino, que edifica a sua casa e estabelece-nos no lugar de unção e comunhão. Esses são os 3 altares que Abraão edifica ao Senhor na sua jornada. A força de Deus está no ensino. Nessa edificação da sua casa, que estabelece, na edificação da casa de Deus, você estará estabelecido em um lugar de comunhão, onde fluirá a unção sobre a sua vida. Amém. Poderosa palavra de Deus, né? A força do ensino, a força do Senhor está no ensino da sua palavra, que nos leva a edificar a casa de Deus. E nesse lugar haverá comunhão e unção. Aleluia. 14. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedor Laomer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, e contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei Belá, que é Zoar. Todos estes juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Por 12 anos, serviram a Kedor Laomer. No 13º ano, porém, se rebelaram. No 14º ano, Kedor Laomer e os reis aliados a ele saíram e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savé, Criataim, e os Orreus, desde os montes de Seir
até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas, assim como dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, presta atenção agora, então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de batalha no vale de Sidim contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tibdal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. O vale de Sidim era cheio de poços de betume, quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns dos homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento. Então partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Lembra que Ló se separou de Abrão? E ele foi morar perto de Sodoma e Gomorra. Os reis atentaram contra o rei de Sodoma e Gomorra e das regiões, 5 reis, e tomaram aquela região. Eles levaram escravos agora, todos os habitantes daquela terra. E quem estava lá? Ló. Ló não estava mais protegido pela bênção de Abraão, porque não estava no lugar do favor, estava desprotegido. O inimigo veio, bateu contra e levou mulheres, levou ele, a mulher, levou o seu gado, o seu rebanho, perdeu tudo, porque saiu do lugar da relação do favor. Pois bem, versículo 13, alguém que tinha escapado dessa guerra, veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu e o irmão de Escol e Aner, que eram parceiros em um acordo com Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente fora levado cativo, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos na sua casa, e saiu em peregrinação aos invasores até Dan. Espera aí. Contaram para quem? Para Abrão. Sabe o pai que não sabe de nada? Sabe a mãe que já é ultrapassada? É a gente que entende de TikTok. É a gente que sabe fazer vídeo no YouTube. É a gente que manja das redes sociais. É a gente que é moderno. E o pai e a mãe não sabem nada. É tipo Abrão. São esses que vão resgatar a gente das bagunças que a gente faz. Quando a gente sai, deixa de estar debaixo do favor. Isso não diz respeito só à proximidade física, embora também, né? Mas muitas vezes a gente não dá mais ouvidos àqueles que Deus estabeleceu para guardar a nossa vida. E a gente faz bagunça. E são justamente esses que Deus usa para nos resgatar. Lá de Sodoma e Gomorra, do lugar de perversão e maldade. Oh Deus! Que o Senhor nos guarde debaixo da bênção de Abrão. As relações que guardam a nossa vida, debaixo do favor. Vou falar uma coisa para você. Preste atenção nos irmãos de aliança. Talvez não sejam os mais rápidos, talvez não sejam a galera da planície verdejante, não seja a galera da festa de Sodoma e Gomorra, mas sejam gente fiel, temente a Deus, temente ao Senhor, que guarda a sua palavra, que talvez confrontem você, mas guarda e coloca os limites para que você não ultrapasse para o lado de Sodoma. Lá é muito perigoso, e quando vem o inimigo, leva você cativo. E você começa a perder muita coisa que tinha conquistado quando estava perto das pessoas de aliança. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Escolhamos ser Abrão e não Ló. Amém? Esse ano, eu creio que o Senhor vai... Ele disse, que está trazendo a luz. Cada vez vai ficar mais claro aqueles que estão perto de Ló
ou estão perto de Sodoma, como Ló, e aqueles que estão debaixo da unção de Abrão, em Canaã. Aleluia. O que acontece é que Abrão é redentivo. Lembra que Abrão, Deus falou que ele seria uma bênção? É assim, para restaurar e redimir gente que se perde. Parente difícil, irmão que não ouve. Quando fica sabendo que o irmão está perdido, Abrão, que o sobrinho está perdido, né? Abrão disse, gente da minha gente, né, irmão, né, do GC, né? É do meu GC. É irmão difícil, ele gosta de Sodoma. Ele gosta das baladas de Gomorra. Mas a gente vai lá resgatar o irmão que tá fazendo bagunça, que faz as coisas independente. Que quando dá ruim, ele pede para os irmãos salvar, mas para estabelecer a sua vida, ele decide sozinho. Ele vai iniciar um projeto, mas é sozinho, não pergunta para ninguém. Sozinho, da cabeça dele. Mas quando dá ruim, é Abrão que tem que ir lá resgatar. Sabe, a mãe, quando é o jovenzinho que começa a tocar a sua vida, ele faz. Ele compra as coisas da cabeça dele. Mas quando dá ruim, é a mãezinha com 1.200 pila de limite no cartãozinho do Nubank que vai lá resolver. É a geração que faz o machado flutuar. É a geração que guarda a gente. Oh, Deus. Valorize aqueles que Deus colocou perto da sua vida como Abrão. Ouça isso com o ouvido de ouvir. É a tentação da nossa vida. É estar entre Betel e Ai, entre Canaã e o mundo, entre a igreja e Sodoma e Gomorra, entre as ruínas do mundo. Isso vai ser sempre a tentação da nossa vida. E saiba que em Betel, na casa de Deus, tem um povo redentivo. Que às vezes está num lugar que parece um deserto, mas Deus disse, vai se tornar Canaã. Nesse lugar tem gente de aliança. Talvez não sejam tão performáticos como os cidadãos de Sodoma e Gomorra, mas sejam fiéis, porque são o povo de Canaã, aqueles que estão debaixo da promessa. Esse é o nosso povo, esse é o seu povo. Aleluia. 17 do capítulo 14. Meu Deus do céu, já é 2h47, a gente leu um capítulo e meio. Deus que nos ajuda. Voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer. Quem que ganhou? Abrão. Vai lá fazer guerra, tirar nós do lamaçal, né, das baladas de Sodoma e Gomorra. E sobre os reis aliados a ele. Interessante, né? As alianças, né? Às vezes tem irmãozinho que vai lá e nos resgata das alianças ruins que a gente fez. Dos negócios mal projetados que a gente estabeleceu. O rei de Sodoma foi ao seu encontro. Sim, porque olha só, olha como interessante. Abrão vai lá e vence a guerra contra os reis que tinham levado cativo Ló e toda Sodoma e Gomorra. Até os ímpios são salvos pelos crentes e são abençoados. Aí veio o rei de Sodoma, o ímpio, meu Deus, isso aqui é... Oh, Deus. Veio o rei de Sodoma, foi ao seu encontro no Vale de Savé, isto é, o Vale do Rei. Então, agora aparece um personagem aqui, circule isso, esse nome, Melquisedeque, rei de Salém. Olha só, Abrão volta da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis e os aliados a ele. E o rei de Sodoma foi ao seu encontro no Vale de Savé, isso é o Vale do Rei. Então aparece aqui, Abrão resgata, consegue vencer, resgata Ló, o rei de Sodoma vai até ele. Mas também aparece um personagem aqui que se chama Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque não há registro de início de dias e nem de fim de dias de Melquisedeque. Como alguém é esse que não tem início de dias nem fim de dias? Melquisedeque é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Ele não tem início de dias nem fim de dias. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio
e ao fim. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe, nesse encontro com Abrão, aparece esse rei Melquisedeque. Olha Cristo. Ele trouxe o quê? Vinho e pão. Então, Melquisedeque, rei de Salém, estabelece o quê? Comunhão com Abrão. E a comunhão está onde? Nos pila, nos despojos da guerra. Não. Vinho e pão. Vinho e pão abençoa mais do que dinheiro. Comunhão com gente debaixo da aliança abençoa mais do que dinheiro. O que Melquisedeque traz não é riqueza, não é nem despojo da guerra, não oferece, obrigado por ter salvado nós queremos dar uns dinheiro aqui, né? Sabe qual é o melhor presente? É aquele que estabelece vinho e pão, lugar da comunhão com você. Porque no dia que tu estiver mal, às vezes o dinheiro não resolve a pendenga, o dinheiro não resolve o problema. Dinheiro não resolve o problema de solidão. O problema de solidão resolve com comunhão, com vinho e pão. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo, olha só, ele era rei de Salém. Melquisedeque era rei, mas era também sacerdote. Quem era rei e sacerdote? Cristo. Rei e sacerdote. É um tipo de Cristo. Rei e sacerdote. Então Melquisedeque, coloca aí, é um tipo de Cristo que aparece no Velho Testamento. Ele é rei e sacerdote. E ele pega e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Então Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Olha a menção de dízimo aqui. Abraão entregou para Melquisedeque, um tipo de Cristo, o dízimo. Irmãos, tinha lei aqui. Tinha lei aqui. Isso aqui é antes de Moisés ou depois de Moisés? Antes de Moisés. Dízimo é lei, irmãos? Não, é um princípio. Abraão, ninguém mandou. Abraão lhe deu o dízimo, a 10ª parte de tudo o que possuía. Um reconhecimento que a vitória fora dada por Deus. Quem deu todas as coisas, quem deu a vitória sobre os inimigos, não foi na força de Abraão. Foi Deus que deu. Deus que deu. Tanto é que é isso que Melquisedeque fala. Bendito seja Abraão, Deus do Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abraão reconhece isso, dando a primeira parte. A 10ª parte. Reconhecendo. Isso é um princípio espiritual. Então, olha aqui, lá no Velho Testamento, antes da lei, tá lá, menção de dízimo. O rei de Sodoma disse a Abrão, isso é um reconhecimento, tá? Não é obrigação, não. É um reconhecimento, é discernimento, que toda dádiva, toda a bênção de Deus na nossa vida vem do Senhor. O rei de Sodoma disse a Abrão, olha agora, lembra do rei de Sodoma que veio junto? Apareceu Melquisedeque e o rei de Sodoma. Só que o rei de Sodoma não trouxe vinho e pão. Olha o que ele quer fazer. Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma, juro pelas mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu que enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os jovens começaram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manri, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. O rei de Sodoma vem agradecer a Abraão. Na verdade, não vem agradecer, vem fazer um comércio, né? Me dá as pessoas que eu te dou os bens. Aí Abraão diz, não vou aceitar nada desse comércio. Tu estás querendo estabelecer uma aliança, um comércio? Irmãos, isso é a tentação da nossa vida, né? Estabelecer comércio com aqueles que fazem aliança com quem não tem aliança com Deus. E aí, Abraão sabiamente diz, não, eu não vou fazer isso aqui, para que depois não diga que foi por esse comércio, por essa aliança, por isso aqui,
que você foi abençoado. Sabe por que é abençoado? É abençoado por causa de mim. Abençoado por causa... Não. Abraão diz, quem é minha bênção? É o Senhor. Amém? Capítulo 15. Jesus amado. Vamos lá. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. Ele acrescentou, veja, tu não me deste descendência. Um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele. O seu herdeiro não será esse. Olha só Deus falando, seu herdeiro não vai ser Eliezer. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Olha Deus lembrando de novo aqui. Olha para cima, olha para o céu. Pode contar as estrelas, Abrão. Então prosseguiu. Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Abrão creu no Senhor. Abrão creu no Senhor, e isso foi imputado como justiça. Falhou? Falhou? Falhou aí para vocês, irmãos? Não, pastor. Não? Aleluia. O PC falha aqui, mas Deus não falha. Aleluia. Glória a Deus. Só o som parou. Aleluia. Só o louvor que parou. Ah, tá bom. Só o louvor que parou. Tá bom. Ok. Volta aqui a tela então, que agora o Maxime usou a tela aqui. Disse-lhe ainda, 7. Eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para dar a você a posse dessa terra. Abraão perguntou-lhe, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? O Senhor respondeu-lhe, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida. Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão levou todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada uma das metades em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Olha o que acontece aqui. Deus agora vai estabelecer uma aliança com Abraão. Ele pergunta, olha o que Abraão pergunta. Deus, o Senhor está falando que vai me abençoar. Como que eu tenho certeza disso? Como que eu sei que o Senhor vai me abençoar? Deus disse, eu vou te dar um filho. Mas como que vai acontecer isso? Ele dizendo o seguinte, eu quero garantia disso. Eu quero ter certeza disso. Aí Deus diz o seguinte, pega animais. Pega aí, escolhe aí um novilho, uma cabra e um carneiro. 3 animais da terra. 3 animais da terra. Nessa aliança que Deus está fazendo, Deus estabelece 3 animais da terra. Essa aliança, ela tipifica a aliança que nós temos com Cristo. E Cristo era plenamente humano. 3 aponta para a plenitude humana. Aquilo que é plenamente terreno. Aquilo que é plenamente humano. Corpo, alma e espírito. Estados da água, né? Sólido, líquido, gasoso. 3 aponta para a plenitude daquilo que é terreno. Isso apontava para Cristo. Ele era plenamente homem. Então, escolhe 3 animais da terra e 2 animais do céu. Porque aponta para a humanidade de Cristo, e os 2 animais que vêm do céu aponta para a divindade de Cristo. Ele era plenamente homem, mas plenamente Deus. Amém? Então agora Deus vai estabelecer uma aliança com Abraão. Escolhe 3 animais da terra, 2 animais dos céus. Mas as aves, olha só o que diz. Respondeu, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, para qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho.
Ele, tomando desses animais, partiu pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte às outras, e não partiu as aves. A carne, Cristo se fez enfermo na carne. Seu corpo foi moído, mas a sua divindade não foi destruída. Mas ele não morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é plenamente Deus. Deus estabelece uma aliança com Abraão agora. E olha que coisa linda agora. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, os animais mortos. Porém, Abrão as enxotava. As aves de rapina tipifica Satanás e seus demônios que tentam impedir nós de termos uma aliança com Deus. É que tenta impedir que a gente tenha a revelação da aliança em Cristo. Sabe, a gente está aprendendo na fé, a gente está aprendendo sobre Cristo, tendo revelação da sua palavra, a gente tenta ir a um culto, a gente tenta ir no GC, tenta ir no encontro, e Deus quer estabelecer uma aliança conosco, mas vem as aves de rapina tentando roubar essa revelação, tentando roubar essa aliança. As aves de rapina tipificam Satanás e seus demônios que tentam impedir nós de termos uma aliança com Deus. Aves de rapina tipificam Satanás e seus demônios que tentam impedir que nós tenhamos a revelação da aliança que temos em Cristo. Ao pôr do sol, agora, irmãos, aleluia, vamos lá. Ao pôr do sol, olha que coisa linda isso. Caiu profundo sono sobre Abrão. Fala para mim. Você vai fazer um contrato com alguém. Certo? Nós é contrato, né? Mas Deus é aliança. Você vai fazer um contrato. Aí, na hora do contrato, você diz o seguinte: nós vamos assinar o contrato ao meio-dia, amanhã, nós vamos firmar um contrato, tá? Aí, ao meio-dia, você se prepara todo, leva um colchão, travesseiro e dorme para estabelecer o contrato. Você faria isso? Não, você tem que estar acordado. Mas Deus faz uma aliança com Abraão e coloca ele para dormir. Sabe por quê? Porque tudo que Deus estabeleceu com o homem, corrompeu. Deus estabeleceu uma aliança com Adão, corrompeu. Deus estabeleceu uma aliança com Noé, corrompeu também. Agora Deus diz o seguinte: eu vou colocar Abraão para dormir e a aliança vai ser comigo mesmo. Olha o que diz agora, aleluia. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza, meu Deus, com certeza, certamente, essa promessa é sobre a minha e a sua vida. Circule isso, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Olha só. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Olha Deus falando. A tua descendência vai passar por um tempo de tribulação e de escravidão, mas depois desse tempo, olha a redenção, depois de tribulações, o Senhor fez uma aliança com a minha vida está uma pendenga. Calma, Abrão. Olha para o fim da promessa. Chegará o tempo e você sairá do lugar de opressão com poderosas e grandiosas riquezas. Calma, Abrão. 15. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. O fim dos seus dias terminarão bem. Aleluia. Importa o fim das coisas, é mais importante do que o início delas. Aleluia, vai terminar bem. Pode escrever aí, vai terminar bem. A minha vida, a minha jornada com Cristo, a jornada de Abraão vai terminar bem. Aleluia. 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 Vai terminar bem. 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E agora, irmãos, olha que lindo isso. Espera aí, Deus está estabelecendo uma aliança com Abraão, sim ou não? Aleluia. E colocou Abraão para dormir. Não faz sentido. Como que Deus vai fazer uma aliança? A aliança tem que ser entre duas pessoas. Mas colocou Abraão para dormir. Então Deus fez aliança com quem? Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Meu Deus.
Deus coloca Abraão para dormir, para fazer uma aliança. E agora? Agora ele é um fogareiro fumegante, é o Deus Pai. E a tocha é Cristo. A aliança não foi agora feita entre Deus e Adão, nem entre Deus e Noé, nem entre Deus e Abraão. Deus escolheu Cristo. A aliança com o homem é feita em Cristo. Por isso que eu e você somos abençoados. E essa aliança nunca será destruída, porque eu e você fomos colocados em Cristo. Cristo. Tudo tem a ver com Cristo. Um fogareiro fumegante e uma tocha. É o Deus Pai fez uma aliança com Cristo. Aliança que Deus fez. Se fosse conosco, a gente quebrou na primeira semana do encontro. Alguns quebraram chegando do encontro, saíram lá justinho da Silva. Chegou em casa, já brigou com a mulher. Chegou em casa, já perdeu a paz, que ninguém reconheceu o amor que estava lá. Já não aceitaram o convite para o encontro, a gente já brigou, já perdeu a paz, acabou tudo, já mentiu de novo, já deu um pitaquinho no vício das antigas. Durou 15, uns durou uma semana, outros durou 3 dias, outros durou umas horas. A aliança já estaria quebrada, mas ele não fez uma aliança conosco, ele fez uma aliança com Cristo. E porque estamos em Cristo, somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, a velha aliança se passou, a maldição foi encerrada. E em Cristo, nós somos bem-aventurados. Deus faz uma aliança com ele mesmo. Quando Deus olha para você e não vê você, a gente acha que Deus está vendo a gente, pendengando aqui, Deus está com pena de nós. Deus não está olhando para você, ele olha para Cristo, ele fez uma aliança com ele mesmo. Essa é a certeza e a garantia que o fim dos seus dias será em ditosa velhice, você será plenamente favorecido. Que não tem a ver com você, tem a ver com Cristo. Fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. E Deus passou entre o fogareiro fumegante e a tocha de fogo. Deus está passando nessa aliança. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Interessante, né? Ele está dizendo que deu a terra, mas Deus coloca os limites da benção. Desde o Egito até o Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gergazeu e o Jebuseu. 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: olha, já que o Senhor, Abrão, me impediu de ter filhos, deite-se com minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, que era escrava, serva egípcia, e deu a Abrão, o seu marido, como mulher. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão vivia em Canaã. Ele deitou-se com Agar, não dormiu, né? E ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Eita, quando faz a coisa na própria força, aquilo que era para ser riso se torna em prantos. Aí começa desprezo. Então Sarai disse a Abrão: olha só, a culpa do meu sofrimento é sua. Eita, inverteu, né? Primeiro Adão colocou culpa em Eva, mas em Abrão, Sarai coloca a culpa em Abrão. Eita. Coloquei a minha serva nos seus braços e agora vi que ela está grávida, ela me olha com desprezo, porque eu não posso ter filhos. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: veja, a sua serva está nas suas mãos, faça com ela o que for bom aos seus olhos. Sarai oprimiu tanto Agar, ela tendo poder, né? Oprimiu tanto Agar que ela fugiu da sua senhora. Agar fugiu. O anjo também não era fácil, a tisguinha era forte, começou a tirar onda com a sua senhora. Então as duas
era problema. As irmãzinhas do GC eram novinhas e era problema. Aí, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, que fica no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Ela respondeu: eu estou fugindo de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte a sua senhora e submeta-se à autoridade dela. O anjo do Senhor também disse: multiplicarei tanto a sua descendência, que esta não poderá ser contada. Obrigado. Você está grávida e terá um filho, ao qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu na sua opressão. Ele será como jumento selvagem. A sua mão será contra todos. Olha os ismaelitas aqui. Olha os palestinos aqui. Ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois disse: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Berebe foi chamado de Beer-Lahai-Roi. Assim Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome Ismael. Abrão tinha 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e seja íntegro. Assim confirmarei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: da minha parte, esta é minha aliança com você. Você será o pai de uma multidão de nações. Já não será chamado Abrão. Agora o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de uma multidão de nações. Lembra que Abrão significa pai grande, mas Abraão é pai de muitos filhos, ou pai de nações. Certo? Deus acrescenta ao nome de Abraão. É a letra. Aqui é a letra hebraica. Quando no português aqui ou melhor, quando a gente lê Abraão com H, né? Então tem Abraão e Abraão, depois Abraão com H. No alfabeto hebraico é a letra que Deus acrescenta ao nome de Abraão, é justamente uma das letras do nome de Deus, Yahvé. Deus acrescenta-se agora ao nome de Abraão. Por isso que a partir de agora, Deus também muda o seu nome. Deus passa a se referir para todo o seu povo como Deus de Abraão. Não é só Abraão que foi mudado por Deus. Deus faz uma aliança, como ele fez uma aliança com ele mesmo, não foi com Abraão, foi com Cristo. Por isso que Deus diz: a partir de agora será conhecido como esse que está falando para vocês. Eu sou o Deus de Abraão. Deus se inseriu em Abraão. Assim como você foi inserido em Cristo, Cristo foi inserido em você. Agora Deus é o seu Deus. Você é de Deus? Deus é seu também. Ele se acrescentou, se misturou a você. Por isso que Paulo fala aos Coríntios que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Amém? Fomos achados por Cristo e agora achados em Cristo. Aleluia. Deus se acrescenta ao nome de Abraão. É lindo isso, né? Deus é muito humilde, né? Imagina, Deus sendo Deus. Imagina você tendo um sobrenome fortíssimo, colocar, que nem eu, colocar um Silmas no seu sobrenome, só porque o que vai acrescentar na sua vida? Você perde o crédito que você tinha no banco, dependendo do sobrenome. É Deus. Olha, ele está dizendo: eu me inseri agora em Abraão. Por isso que era Abrão, agora é Abraão. Yahvé está contido no nome de Abraão. E Deus disse: eu sou teu Deus. Eu não me vergonho disso. Sou Deus de Abraão. Pois bem, confirmarei a minha aliança entre mim e você, multiplicarei muitíssimo. Abraão prostrou-se o rosto em terra e Deus lhe disse: da minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será pai de uma multidão de nações, já não será chamado Abrão, agora seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de uma multidão de nações. 6. Eu o tornarei extremamente fértil. Olha só, lembra? Fértil. Peraí, extremamente fértil. Mas a relação de Abraão era infértil. Sarai era estéril.
Estabelecerei minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e a sua futura descendência por todas as gerações, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência como propriedade perpétua toda a terra de Canaã, onde você agora é estrangeiro. Além disso, serei o Deus deles. Da sua parte, Deus disse a Abrão: guarde a minha aliança, tanto você como a sua futura descendência por todas as gerações. Esta é a minha aliança com você e com a sua futura descendência. Aliança que vocês guardarão, todos os do século. Olha a aliança agora. Deus estabelece um sinal dessa aliança. Com Noé, qual foi o sinal? O arco-íris. Mas agora Deus estabelece um novo sinal com Abrão. Qual é o sinal? Esta é a minha aliança com você e com a sua futura descendência. A aliança que vocês guardarão. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados. Vocês serão circuncidados na carne do prepúcio. E esse será o sinal da aliança entre mim e vocês. Pelas próximas gerações, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os escravos nascidos na sua casa, quanto os que foram comprados de estrangeiros, que não são da sua descendência. Sejam nascidos da sua casa, sejam comprados com seu dinheiro, terão que ser circuncidados. A minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, será eliminado do meio do meu povo, porque quebrou a minha aliança. Aliança agora não é arco-íris. Aliança agora é na carne do pênis, o prepúcio do pênis. Deveria ser, então, removido o prepúcio do pênis. Por quê, pastor? Porque a aliança agora é na carne. Porque em toda a relação que iria gerar, lembra que Deus instituiu a sua vontade lá em Adão, depois de Noé, agora em Abraão, para gerar e multiplicar-se. É para que em cada relação, em cada ato conjugal, em cada relação, quando o homem estivesse tendo relação, estiver na relação com a mulher, lembrasse da aliança. Em toda a relação, um homem lembraria: aqueles que a minha descendência está debaixo de uma aliança que Deus fez. Você hoje pode lembrar: pastor, mas nós não somos judeus, não, nós precisamos circuncidar. Aí o autor aos Hebreus diz que agora a circuncisão não é na carne. Paulo também fala isso. Agora a circuncisão, aleluia, não é na carne. A circuncisão agora é no Espírito. Você que se uniu a Cristo foi selado pelo Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o selo da aliança que Deus fez em Cristo, e agora você está debaixo dessa aliança. Amém? Deus também disse a Abraão: quanto a Sarai, sua mulher, você já não a chamará Sarai, porque o nome dela será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu ao pensar consigo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Então Abraão disse a Deus: permite que Ismael viva sob o teu favor. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, que será a aliança eterna para a descendência dele. No caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei fértil e multiplicarei muitíssimo. Ele será pai de 12 governantes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abrão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos da sua casa, os que foram comprados com seu dinheiro, todos os do sexo masculino da sua casa, e os circuncidou na carne do prepúcio, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. Também
Com Abraão foram circuncidados todos os da sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Capítulo 18, e nós encerramos aqui hoje. O Senhor apareceu a Abraão próximo aos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. Olha a triunidade aqui, próximos dele. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. Ele disse: meu senhor, se achar por bem favorecer esse servo seu, não passe por mim sem fazer uma parada. Aparece 3 pessoas perto da tenda de Abraão. Abraão olha, vê as 3 pessoas e diz: meu senhor, se achar por bem favorecer esse servo, não passe por mim sem fazer uma parada. 4. Deixe que lhes traga um pouco de água para que lavem os pés e descanse debaixo dessa árvore. Vou também trazer a vocês o que comer para que recuperem as forças. Depois de terem ficado com este seu servo, sigam em frente. Está bem, faça como você disse, responderam. Abrão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 seás, 3 porções da melhor farinha, amasse-as e faça uns pães. Depois correu até onde estava o rebanho, escolheu um novilho bom e tenro e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Escolheu o quê? Um novilho bom e novo e deu a um servo que apressou-se em prepará-lo. Trouxe coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e pôs tudo diante deles. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé perto deles, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ela está ali na tenda, ele respondeu. Então um deles disse: voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha deixado de menstruar. Por isso, ela riu consigo mesma ao pensar: depois de velho e enrugado, meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Então o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano, voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri. Ele, porém, disse: não negue, você riu. É mais ou menos nós conversando com os filhos, né? Tu riu? Não ri. Riu. Eu sei que riu. Não mente. E ela teve medo. É bom ter. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Dá favor e filhos. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão a acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? É fato de que Abraão será pai de uma nação grande e poderosa. E por meio dele, olha agora, todas as nações da terra serão abençoadas. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos de sua casa que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. O Senhor então lhe disse: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde às acusações que chegam até mim. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Senhor, exterminarás o justo com o ímpio? Olha Abraão agora, dizendo: Deus, tem Sodoma, né? Tem perversão muito grande na terra. Só que tem injusto lá. Tem gente da minha gente. É igual a nós na nossa casa, né? Senhor, eu sei que a maldade está muito grande, que essa família, esses parentes aqui, eu sei que está na tua linha para ser exterminado. Mas assim, tu exterminaria, a maldição viria, eu exterminaria a vida deles, sendo que tem um justo, tu vai exterminar aqui, tendo um justo? Exterminará o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Ainda assim, tu exterminarás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que neles estão. Longe de ti, Senhor, fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti.
Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? O Senhor respondeu: Abrão, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, eu pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão tornou a falar: o Senhor, eu já me atrevi a falar com o Senhor, né? Que eu não passo de pó e cinza. Caso, porém, falte apenas 5 para completar os 50 justos, destruirás toda a cidade por causa dos 5? O Senhor disse: se eu encontrar ali 45, não destruirei. E se encontrar apenas 40? Insistiu Abrão. Ele respondeu: por causa dos 40 não destruirei. Abrão disse: o Senhor, olha só, não leve a mal, não tires, mas permita-me falar. Se o Senhor encontrar apenas 30 ali, ele respondeu: se encontrar 30, não destruirei. Abraão prosseguiu: agora que já me atrevi a falar ao Senhor, pergunto mais uma vez: e se apenas 20 forem encontrados ali? O Senhor respondeu: por causa dos 20, não destruirei. Então Abraão disse ainda: não tires, Senhor, me perdoa, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por causa dos 10, não destruirei. Tendo acabado de falar Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para o seu lugar. É Deus, é você e eu perguntando: Senhor, minha família está perdida. E parece que a maldição ronda a nossa casa. Parece que a tua ira até está destinada sobre eles. Mas assim, se tiver um justo sequer nessa família, a maldição virá sobre eles. Aí Deus dizendo: se eu encontrar um justo, eles serão alcançados, serão salvos e favorecidos também. Saiba que Deus estabeleceu você para redimir a sua família. E por causa de você, todos eles serão salvos e alcançados pela graça e o favor de Deus. Deus encontrou um justo nessa casa. Por isso você pode declarar hoje como a promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você está debaixo da aliança de Deus com Abraão, que você sabe que não é com Abraão, é com ele mesmo. Essa aliança é em Cristo. Amém? Em Cristo você é favorecido, abençoado, e a bênção de Abraão está sobre você. Fértil, grande na terra, estabelecendo para conquistar. A força do Senhor está no ensino da sua palavra, que nos leva a edificar a casa de Deus, num lugar de comunhão e unção. Essa é a nossa jornada na fé. Essa é a sua jornada. Amém e amém. Um bom dia para você. Boa tarde. Nos encontramos amanhã, ao meio-dia, devocional, verbo do alfa ao ômega. Graça e paz. Tchau, pai. Tchau, filha. Linda. Amém, pastor. Amém, irmão Carlos. Graças a paz, Cristo. Estou vendo bastante gente aqui. Karen, Ariane, Fabiana, Kellen, Clair, Cauã, André Ricardo, Franco, Priscila, da irmã Cléria, Emerson, Eduardo Silva, Chayane, Andréa, Vinícius, Paulo César, Cezão, Liliane, Bruno, Luana, amor, filha, Eduardo Goulart. Aqui na minha tela estão aparecendo esses, e aí a lista. Alessandro, Amanda, Ana Laura, André Ricardo, Andréa, Andrei, Ariane, Carla, Paz, Carolina, Cauã, Chayane, Clair, Cléria, Edson, Goulart, Eduardo Terra, Eduardo Silva, Emerson, Emily, Fabiana, família de Cristo, aleluia. É a tua família, né, Brian? Aleluia, já é de Cristo, aleluia. Gabriel Cruz, Guilherme, Rodrigo, Hanna, Ariosório, Helena, Henrique, Isadora, eu tô por aqui, Jaqueline, Jefferson, José, Juliana, Caleb, Karen, Karine, Kellen, Leandro, Leonardo, Liliane, Madi, Asman, Maiara, Márcia, Marilise, Mariane, Matheus, Melissa, Miriam, Nádia, Natiele, Priscila, Renan, Ricardo, Cidelga, Tarcísio, Vanderlei, Vinícius Teixeira, Vinícius, Vitor Asma, Yuri Boez, Zoirene, Cristo, aleluia, aleluia. Glória a Deus, está com todos vocês aqui.
Hoje um pouquinho mais longo, né? 1h30 aí, era para ser menos, mas Deus que ajuda a gente. Amém? Graças e paz. Nos vemos amanhã.